Olá, turminha! Hoje vamos falar um pouco sobre a cultura dos primeiros habitantes daqui da nossa terra, que são os índios, ou é assim que nós os conhecemos, pois, na verdade, não são apenas um povo de índios. Tem muitos povos com muitas línguas e muitos costumes diferentes também. Vocês já viram esses desenhos em algum lugar? Nós os conhecemos como grafismos indígenas, mas na verdade são desenhos que para cada tribo, para cada etnia, tem um significado muito forte. Cada povo tem seus próprios grafismos e representam muito de suas lendas e de seus costumes. Dependendo das ocasiões, eles costumam usar roupas e nessas roupas também os grafismos estão presentes. Note bem como essa roupa está colorida. Os povos indígenas também têm o costume de usar pinturas em seus corpos. Eles usam essas pinturas dependendo das ocasiões e dependendo daquilo que eles querem dizer também. São usadas tintas feitas com coisas naturais, como o genipapo e também o urucum. Essas tintas podem permanecer no corpo por até 20 dias. Os grafismos são como palavras, então eles têm significado e estão presentes em muitos objetos que os próprios indígenas fazem. Cestarias, tapeçarias, objetos de barro, esculturas, na roupa, nas pinturas corporais e muitas coisas. A arte de tecer está muito presente no artesanato da cultura brasileira. Veja só, essa pessoa está fazendo um cesto e está utilizando palha para fazer esse cesto. Não é legal? Esse é mais um cesto de palha, mas as cores não são iguais e nem mesmo os materiais. Será que se trata de uma técnica diferente? Será que seria uma pessoa de uma outra etnia que estaria fazendo esse objeto? No dia 9 de agosto, comemora-se o Dia Internacional dos Povos Indígenas. A data possui grande importância, pois, além de conscientizar a sociedade sobre a inclusão dos povos indígenas, alerta sobre seus direitos e garante a preservação da cultura tradicional de cada uma das etnias como fonte principal de sua identidade. Bom, galerinha, agora é a nossa vez. Vamos usar o caderno de arte, pegar uma régua e, com a largura da régua, fazer um traço com o lápis. Precisa fazer isso porque vamos fazer recortes e o recorte não pode chegar até em cima no arame. Esse será o nosso limite, ok? Agora, vou separar essa linha em 2 centímetros. Cada 2 centímetros estou fazendo um tracinho, você está vendo? Então serão a tabuada do 2, 2, 4, 6, 8, assim por diante até chegar no final. Para não fazer traços tortos, eu escolho qualquer outro ponto da folha e faço novamente as marcações, 2, 4, 6, 8, 10 e assim por diante. Dessa forma, não tem jeito de ficar torto, veja. Eu uno o primeiro tracinho com o primeiro tracinho, o segundo com o segundo, e aí eu tenho certeza de que as linhas ficarão certinhas e sem ficarem umas invadindo o espaço das outras. Agora que todas as linhas já estão desenhadas, observe que estou fazendo umas pinturas. São pinturas abstratas. Utilizei o giz de cera porque fica mais fácil pintar com sua lateral. E aí, criei uns desenhos aleatórios, não fiquei pensando muito naquilo que eu estava desenhando, somente até o nosso limite combinado, lembram? E agora, eu vou iniciar o recorte na linha. Não dá para ver muito bem no vídeo, mas eu só fui com o meu recorte até aquela primeira linha lá que eu fiz com a régua, que a gente combinou que seria o meu limite, lembra? Pronto, já recortei todas, ficaram assim.
Agora, eu fui lá na minha sacolinha onde tenho retalhos e achei esse pedaço de papel preto. Eu escolhi o preto, mas poderia ser vermelho, a cor que você quisesse, ok? Eu escolhi a cor preta para me inspirar um pouco nas pinturas indígenas, porque repare bem, é a cor principal que eles usam para pintar o corpo. E também nas cestarias, então como eu tinha o pedaço preto, utilizei ele, apesar de estar um pouquinho manchado, mas não tem problema, eu deixei essa partezinha da mancha para baixo. Bem, vamos novamente para as medições. No caderno eu fiz linhas no sentido do comprimento e no papel eu farei linhas no sentido da largura. Então, veja bem como eu vou utilizar a régua dessa vez. Vou precisar da linha nesse sentido, então para saber as linhas de 2 em 2 centímetros, vou colocar a régua em pé. Mesma coisa, coloco lá onde está o zero e marco de 2 em 2. Eu tive o cuidado de colocar o papel do lado do caderno, porque eu achei que o papel estava muito grande. E aí vai sobrar um pedaço, então eu não fui até o final do papel. Eu cortei algumas tiras respeitando o tamanho da folha do caderno. Vou fazer os traços de um lado e também do outro. E aí eu vou unir os pontos para ter a demarcação de onde eu devo recortar. Ficou assim, tiras de 2 centímetros. Eu optei por fazer dessa largura por achar ficar mais fácil. Se você quiser, você pode fazer com 1 centímetro, tanto no caderno quanto aí no papel colorido. Eu não recortei a folha até o fim, porque essa folha é muito comprida, ia sobrar tiras e eu ia fazer o que com elas? Pelo menos dessa forma, esse pedacinho que sobrou vai voltar para minha sacolinha de retalhos. Tchan, 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 tchan. Agora, com tudo preparado, vamos iniciar a montagem da nossa tapeçaria. Vejam só, eu estou levantando uma tira sim e a outra não. Aí uma sim e a outra não. E assim eu vou fazer até lá em cima. Se as tiras fossem de 1 centímetro, daria um pouquinho mais de trabalho, mas fica mais bonito também. Mas 2 centímetros ficou bem legal. Olha só. Com as tiras levantadas, eu vou encaixar o meu papel preto. E aí, para ele ficar bem firminho, eu vou colocar um pinguinho de cola em cada parte que eu levantei. E aí eu coloquei um pingão. Oh, meu Deus! Mas não tem problema, eu espalho esse pingão de cola em todos os pedaços. O que não pode é pôr muita cola, né, gente? Senão vocês sabem o que acontece, né? Eu sempre faço um som estranho quando eu tô na sala de aula, da cola se esparramando. Aqui eu não vou fazer não, porque eu acho que vai ficar muito estranho. Então, olha só. Tira encaixada. Agora vamos para a segunda tira. Não levanto a primeira, eu vou levantar a segunda. Olha só. Vou levantar todas as tiras que eu não levantei da primeira vez. Repare que conforme eu levanto as tiras, aquela tirinha preta, ela fica escondida. Olha só. Então está certo. Novamente, vou repetir o processo da cola, um pinguinho em cada pedaço. E aí eu encaixo mais uma tira colorida. Meu caso foi preta. Ah, tem uma coisa, se você não tiver papel colorido em casa, não se preocupe. Dá para fazer com papel branco, mas aí você pode também pintá-lo de uma cor só, né? Uma cor lisa. Ou utilizar qualquer tipo de papel, esses papéis aí pardos, ou então papéis de presente. Eu acredito que fique bem legal com papel de presente também. Como eu já tinha falado, eu escolhi o preto. Primeiro porque eu tinha, e segundo para me inspirar nas pinturas indígenas. Na próxima camada, eu volto para aquelas primeiras que eu tinha levantado, lembra? Olha só, a primeira, a terceira, a quinta, e novamente eu vou encobrir a listinha preta que está na camada anterior. E assim eu vou continuar fazendo até terminarem as tiras pretas. Ou até faltar uns 2 dedinhos de caderno, né? Não vou até o final da folha, não. Bom, o final da folha já está se aproximando
Então, eu vou colar uma última tirinha preta para poder ir para o processo de finalizar o trabalho. Então, vamos lá, vamos colar juntos a última tirinha preta. E vamos aos acabamentos. Preciso colar cada uma das pontinhas das tirinhas pretas, porque ficam soltos. Então, passar um pinguinho de cola em cada um para ficar bem firminho. Após o trabalho finalizado, coladas todas as pontas soltas, inclusive as do barrado, porque se você levantar o barrado, você vai ver que também precisa de uma colinha ali para ficar bem durinho. Eu vou usar essa faixinha que eu deixei, aquela primeira que eu passei a linha com a régua, e eu vou desenhar grafismos indígenas. Para fazer esses desenhos, eu me inspirei. No começo do vídeo, eu coloquei um desenho para vocês olharem. Eu me inspirei em alguns grafismos que estavam lá. Fiz a lápis, porque se eu errar eu consigo apagar, mas depois eu passei caneta por cima deles. Pode ser canetinha, pode ser caneta esferográfica, para ficar mais destacado. Como eu tinha dito antes, o barrado precisa de um pouquinho mais de cola. Olha só onde. E também vou aparar o excesso da tirinha preta que eu coloquei ali. Bom, para acabamento e para deixar bem bonito, eu sugiro que você cole alguma coisa que lembre a natureza. Pode ser uma peninha, pode ser uma folha de árvore seca. Eu, como não tinha nenhuma dessas coisas, resolvi desenhar uma flor. Ficou assim a minha flor. E aí está o trabalho finalizado. Espero que vocês gostem de fazer, que se divirtam e que façam com muito capricho. Até a próxima, pessoal!